Eles pensaram que ela era invisível, apenas uma garçonete em um uniforme barato limpando as migalhas da elite, mas eles não sabiam quem ela costumava ser. Eles não sabiam que a mulher servindo sua água com gás podia ler a letra miúda de uma sentença de morte de cabeça para baixo em uma língua que eles pensaram que possuíam. Quando o bilionário Sheikh Omar Aliad levantou sua caneta para ensinar 200 milhões de dólares para um carismático tubarão americano, ele esperava uma parceria. Em vez disso, ele conseguiu um salvador de avental. Uma frase em árabe real perfeito mudou tudo. Isto é uma farsa. E a guerra que se seguiu, ela aconteceu bem na mesa 7. A sala obsidiana não servia apenas comida. Ela servia poder. Localizado no 45º andar de um arranha-céu que perfurava as nuvens de Manhattan, o restaurante era um teatro de veludo escuro, iluminação dourada e fraca e os sussurros abafados de homens que moviam economias com um telefonema. Elan ajustou seu avental, seus dedos rugiam da solução de alvejante usada para limpar as estações de preparação. Ela verificou seu reflexo no latão polido da estação de serviço. Seu rosto estava magro. Seus olhos sombreados por 3 meses de turnos duplos e insônia. Para os frequentadores da sala obsidiana, Eloan não era uma pessoa. Limpa a garganta. Ela era um objeto em movimento, um mecanismo que entregava carne wagyu e removia taças de vinho vazias. Mesa 7 agora, retrucou Giles, o gerente de andar. Giles era um homem que vestia ternos que eram muito apertados, tentando espremer uma aura de autoridade de poliéster barato. E não olhe eles nos olhos. É Preston Calloway. Eloan congelou. O nome pairou no ar como fumaça. Preston Calloway, e Clemson Calloway, o capitalista de risco que havia agraciado a capa da Forbes no mês passado, apelidado de Tubarão do Silicon Valley. Ele está hospedando um VIP. Giles sibilou, verificando seu relógio. Uma baleia saudita. Se você derrubar tanto quanto uma colher, Eloan, você não está apenas demitida. Eu vou garantir que você nunca mais trabalhe nessa cidade. Mova-se. Elo assentiu, mantendo a cabeça baixa. Ela pegou a bandeja de copos de água de cristal e se moveu para o chão. Ela sabia o roteiro. Seja silenciosa. Seja rápida. Seja invisível. Enquanto ela se aproximava da mesa 7, o melhor assento da casa, com vista para a extensão cintilante do Central Park, ela sentiu a temperatura cair. Preston Calloway sentou-se de costas para a vista. Ele era mais jovem do que parecia em revistas, talvez no final dos 30, com uma mandíbula que podia cortar vidro e olhos que pareciam estar constantemente calculando a depreciação de todos na sala. Limpa-lhe a garganta. Sentado ao lado dele estava um homem que Elon reconheceu das notícias, Derek Soule, o fixer de Calloway, um advogado com reputação de enterrar processos e desenterrar sujeira. Em frente a ele sentou-se o alvo. Sheikh Omar Aliad era um homem de dignidade tranquila. Ele era mais velho, talvez com 60 anos, com uma barba aparada à perfeição e olhos gentis e cansados. Ele vestia um terno italiano feito sob medida, mas suas contas de oração repousavam na toalha de mesa branca ao lado de seu telefone. Ele parecia deslocado entre os lobos, um homem de tradição sentado em um covil de modernidade. A água, Calloway disse, não levantando os olhos do folho encadernado em couro à sua frente. Ele bateu um dedo na mesa. Despeje. Elon moveu-se eficientemente. Ela serviu a água com gás, cuidadosa para não deixar a garrafa tocar o cristal. Oportunidade brilhante, realmente. Calloway estava dizendo sua voz, um barítono suave projetado para desarmar. O setor de tecnologia em Riad está em expansão, Omar, mas eles carecem da infraestrutura. Minha empresa, Calloway Global, fornece a ponte. Nós construímos os centros de dados. Você fornece o apoio soberano. É um casamento do século. Omar sorriu educadamente, seu inglês pesadamente acentuado, mas funcional. Eu li a proposta, Sr. Calloway.
Os números são ambiciosos. A sorte favorece os audazes, meu amigo. Derek interveio, mostrando um sorriso que não alcançava seus olhos. E nós tomamos a liberdade de traduzir o adendo final para o árabe para você como solicitado, apenas para garantir que você esteja confortável com as cláusulas de liquidez. A mão de Elo tremeu ligeiramente enquanto ela completava o copo de Omar. Árabe. A palavra desencadeou uma dor surda em seu peito. Uma memória de uma vida que ela havia enterrado. Uma vida antes da dívida, antes do escândalo que arruinou seu pai, antes que ela estivesse esfregando pisos para pagar as contas médicas de sua mãe. Ela havia crescido em Dubai e Beirute, filha de um diplomata britânico. Ela havia sonhado em árabe antes de sonhar em inglês. Ela conhecia a cadência, a poesia e as arestas legais afiadas da língua. Isso é gentil de sua parte, Omar disse, alcançando o documento. Derek deslizou pela mesa. Minha equipe legal está em Londres dormindo. Eu não queria acordá-los para uma simples assinatura. Não há necessidade de advogados quando você tem amigos, Calloway, disse sua voz, caindo para um sussurro conspiratório. Este é um acordo de exclusividade padrão. Ele apenas trava a transferência de 200 milhões de reais para que possamos iniciar as obras na segunda-feira. Se esperarmos pelos advogados, perdemos a janela de permissão do governo. Pressão. O truque mais antigo do livro. Crie urgência onde não há nenhuma. Eloan terminou de servir e deu um passo para trás, pretendendo desaparecer nas sombras. Mas algo a parou. Derek estava falando agora. Ele estava apontando para um parágrafo na terceira página do documento, o texto árabe, denso e complexo. Aqui, Derek disse, sua voz pingando com falsa segurança. Essa cláusula simplesmente afirma que, no evento improvável de um atraso no projeto, os fundos são mantidos em custódia, totalmente reembolsáveis, seguros como casas. Os olhos de Elo inadvertidamente se fixaram na página. A fonte era pequena, mas a lâmpada de mesa a iluminava claramente. Ela leu o texto. Seu coração parou. O texto árabe não dizia que os fundos eram mantidos em custódia. Ele usava o termo Tahil Nihai, transferência irrevogável. E pior, a próxima linha não era sobre atrasos no projeto. Era uma renúncia de imunidade soberana. Se Omar assinasse isso, ele não estava colocando dinheiro em um projeto. Ele estava presenteando 200 milhões à holding pessoal de Calloway nas Ilhas Cayman, com absolutamente nenhum recurso legal para recuperá-lo. Era roubo. Roubo puro e sofisticado à luz do dia disfarçado de negócio. Elo sentiu a bandeja em sua mão ficar pesada. Ela deveria ir embora. Ela precisava deste trabalho. O tratamento de diálise de sua mãe custava $3.000 por mês. Se ela perdesse esta gorjeta, se ela fosse demitida, eles estariam na rua. Vá embora, Eloan, ela disse a si mesma. Não é seu dinheiro, não é sua luta. Ela deu um passo para trás. Excelente, Omar disse, destampando uma caneta tinteiro pesada de ouro. Aprecio sua transparência, Preston. É raro encontrar honra nos negócios hoje em dia. A palavra honra atingiu Eloan como um golpe físico. Ela olhou para Preston Calloway. Ele estava observando a mão do sheik, seus olhos predatórios, um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água. Ele estava suprimindo um sorriso. Eloan respirou, um suspiro que cheirava a colônia cara e pato assado. Um suspiro que tinha gosto de medo. Ela não foi embora. Ela deu um passo à frente. O restaurante era barulhento, talheres tilintando, piano de jazz, o zumbido da conversa. Mas para sozinha, o mundo ficou em silêncio. Tudo o que ela podia ouvir era o arranhar da ponta da caneta do sheik tocando no papel. Mais água, senhor. Sua voz estava mais alta do que ela pretendia. Ela rompeu a bolha de tensão na mesa 7. A cabeça de Preston Calloway se levantou bruscamente. Seus olhos se estreitaram, 2 cacos de gelo azul. Estamos bem, deixe-nos.
Eu notei que seu copo estava baixo. Eloan gaguejou, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Ela moveu a garrafa pairando perto do documento. Ela precisava ter certeza. Ela precisava ver o cabeçalho. Sim, lá estava. Al-Kil al-Razmi. Não é um acordo de parceria, uma procuração geral. Eu disse, deixe-nos. Preston rosnou, seu charme evaporando instantaneamente. Ele acenou com a mão de forma desinteressada, como calçando uma mosca. Giles, tire esta garota da mesa. Giles, que estava observando como um falcão da estação Matraí, começou a se aproximar, seu rosto roxo de raiva suprimida. O sheik olhou para cima, confuso pela agressão súbita. Ele pausou, a caneta pairando milímetros da linha de assinatura. Está bem, Preston. Ela está apenas fazendo o seu trabalho. Omar olhou para Eloan. Pela primeira vez naquela noite, alguém realmente a viu. Ele viu a gola esgarçada de sua camisa, as olheiras sob seus olhos e o puro terror vibrando através de sua estrutura. Obrigado, minha filha. Omar disse gentilmente. Mas estamos em uma reunião privada. Alan agarrou a garrafa de água. Era isso. Um momento sem volta. Giles estava a 10 pés de distância. Em 5 segundos, ela seria arrastada. Ela mudou de idiomas. Os sons rolaram de sua língua, guturais e melódicos, afiados e precisos. Então, não assine. Isso é uma armadilha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se alguém tivesse desligado a tomada de todo o restaurante. O sheik congelou. Seus olhos se arregalaram, fixando-se em Elões. Preston Calloway piscou. Ele não entendeu as palavras, mas ele entendeu o tom, e ele definitivamente entendeu a reação do sheik. O que você disse? Preston exigiu, levantando-se, sua cadeira arranhando violentamente contra o chão. O que é isso? Quem é você? Eloan não olhou para Preston. Ela manteve seus olhos fixos em Omar. Ela falou novamente, mais rápido desta vez, o árabe fluindo perfeitamente com o sotaque aristocrático distinto da classe alta leventina. Um sotaque que uma garçonete não deveria ter. O documento não é um acordo de custódia, Sua Excelência. É uma transferência irrevogável de fundos com uma renúncia de imunidade. Cláusula 4, linha 3. Eles estão mentindo para você sobre a tradução. O homem ao seu lado não está traduzindo. Ele está fabricando. O rosto de Omar ficou pálido. Ele lentamente abaixou a caneta. Ele limpa a garganta, olhou para o documento, depois para Derek, depois de volta para Eloin. O que ela está dizendo? Derek exigiu, sua voz subindo uma oitava. Ele parecia em pânico. Omar, ela está louca. Ela provavelmente está drogada. Olhe para ela. Giles chegou à mesa ofegante e suando. Ele agarrou o braço de Eloin, seus dedos cravando em seu bíceps. Eu sinto muito, Sr. Calloway. Ela é nova. Ela é instável. Estou removendo-a imediatamente. Venha comigo, você estúpida. Solte-a. O comando era suave, mas carregava o peso de uma montanha. Omar Aliad não gritou. Ele não se levantou. Ele simplesmente colocou a mão sobre o documento. Giles congelou. Senhor, eu disse solte-a. Omar repetiu sua voz endurecendo. Ele virou seu olhar para Derek. A jovem senhora alega que você traduziu erroneamente a cláusula 4. Isso é verdade, Sr. Soul? Derek riu nervosamente, limpando o suor de seu lábio superior. Claro que não, Omar. Ela é uma garçonete. Ela é provavelmente alguma limpa a garganta, alguma refugiada que pegou algumas palavras de gírias de rua. Você vai pegar conselhos legais de alguém que limpa mesas. Preston Calloway alisou seu paletó, recuperando a compostura. Ele mirou um sorriso charmoso e de pena no sheik. Omar, por favor, isso é embaraçoso. Deixe Giles tirar o lixo para que possamos concluir nosso negócio. A janela fecha à meia-noite. Omar olhou para Preston. Então ele olhou para Eloan. Ele viu o desespero em seu rosto,
mas também a desafio. Leia, Omar comandou Eloane. Ele apontou para o documento. Leia a cláusula 4 em voz alta em inglês. Giles tentou puxá-la novamente. Limpa na garganta. Senhor, eu realmente não posso permitir. Se você tocá-la novamente, Omar, disse sua voz, caindo para um sussurro aterrorizante, eu comprarei este prédio e o despejarei pessoalmente pela manhã. Giles soltou Eloane como se ela fosse ferro em brasa. Eloane se aproximou da mesa. Suas mãos estavam tremendo, mas sua voz estava firme. Ela se inclinou sobre o documento, seu dedo traçando a escrita árabe que Derek havia redigido. Cláusula 4, Eloane leu, traduzindo na hora. O signatário por meio deste concede a Callaway Global autoridade ilimitada para transferir a soma de 200 milhões de dólares americanos para a conta especificada no apêndice B. Esta transferência é imediata e não reembolsável. O signatário acena qualquer direito de contestar esta transferência em qualquer tribunal de justiça, incluindo os tribunais do Reino da Arábia Saudita ou dos Estados Unidos. Ela olhou para cima. Não diz custódia em lugar nenhum, senhor. A palavra para custódia é wad. Este documento usa takali, rendição. A sala estava mortalmente silenciosa. Omar Al disparou lentamente e virou sua cabeça para olhar para Derek Sell. O advogado estava pálido, sua boca abrindo e fechando como um peixe. Um erro de digitação, Derek guinchou. Deve ser um erro de redação. Meu paralegal. Ela é incompetente. Eu juro, Omar, eu não. E a renúncia de imunidade? Omar perguntou, sua voz tremendo com raiva suprimida. Isso também foi um erro de digitação. Preston Callaway bateu a mão na mesa, fazendo os talheres pularem. Chega disso! Você está ouvindo uma serva, um ninguém. Ela provavelmente está trabalhando para um concorrente. Ela está tentando sabotar o acordo. Preston virou-se para Eloane. Seu rosto se retorceu em um rosnado. Ele pairou sobre ela, usando sua altura para intimidar. Você me ouça, sua pequena rata. Eu não sei quem te pagou para fazer esta proeza, mas você acaba de cometer o maior erro de sua vida. Eu vou te enterrar. Eu vou te processar por calúnia até que seus netos estejam pagando sua dívida. Ele enfiou um dedo em seu rosto. Agora saia da minha vista antes que eu mande te prenderem. Ian encolheu-se o condicionamento dos últimos 3 meses, dizendo a ela para correr, para pedir desculpas, para se esconder. Mas então ela olhou para o documento novamente. Ela viu a data, 26 de novembro. Hoje era o aniversário da morte de seu pai. O dia em que o sistema havia esmagado um bom homem porque ele se recusou a mentir para pessoas poderosas. Algo dentro de Eloane estalou. Ou talvez algo curou. Ela afastou a mão de Preston com um tapa. O som de pele na pele ecoou pelo restaurante. Não me toque, Eloane disse, sua voz clara e ressonante. Ela endireitou sua coluna, despojando-se da postura da serva invisível. Ela olhou Preston Callaway nos olhos, e por um momento ela não era uma garçonete. Ela era Eloane Vance, filha do embaixador Marcus Vance, e a melhor de sua classe em Oxford, fluente em 4 idiomas. E eu não estou trabalhando para um concorrente, ela disse, sua voz pingando com desdém. Eu estou trabalhando por 12 alhos por hora, mais gorjetas. Mas ao contrário de você, Sr. Callaway, eu não preciso roubar para ganhar a vida. O rosto de Preston ficou de um tom violento de vermelho. Você, segurança! Giles gritou, vendo a reputação de seu restaurante implodindo. Tragam segurança aqui agora! 2 homens grandes de terno preto apareceram na entrada da sala de jantar. Omar Aliad levantou-se. Ele não era um homem alto, mas naquele momento ele parecia preencher a sala. Ele pegou a garrafa de água de vidro pesada que Elo havia colocado na mesa. Se a segurança a levar, Omar disse, eles me levam. Ele olhou para Preston. E se eu sair desta mesa, Sr. Callaway,
Eu não estou ligando para meus banqueiros, eu estou ligando para o promotor distrital. Os olhos de Preston varreram a sala. Outros clientes estavam assistindo. Telefones estavam fora. Pessoas estavam gravando. Ele mudou de táticas. Ele soltou uma risada fria e aguda. Bem, Preston disse, recostando-se e abotoando seu paletó. Faça o herói, Omar. Acredite na ajuda. Afaste-se do negócio do século. Mas você está esquecendo uma coisa. Preston tirou um telefone do bolso. Ele tocou a tela e virou-o para que Omar e Elohim pudessem ver. Era uma foto granulada, estilo vigilância. Ela mostrava uma jovem, talvez com 20 anos, saindo de um prédio universitário em Londres. Sua filha Yasmin, Preston disse suavemente. Ela está estudando arquitetura na UCL. Não está, linda garota. Que pena se ela se envolvesse em acusações de drogas. Ouço que a polícia pode ser muito agressiva quando recebe denúncias anônimas sobre estudantes internacionais. O sangue drenou do rosto de Omar. Você não faria. O sheik sussurrou. Eu preciso dessa assinatura. Omar, Preston disse, sua voz desprovida de emoção. Limpa a garganta. A janela de liquidez fecha em 20 minutos. Assine o papel. A garota fica livre. A garçonete volta para a cozinha. E todos vão para casa, felizes. Preston olhou para Eloane com um sorriso de escárnio. Você queria jogar nas grandes ligas, querida. É assim que o jogo é jogado. Eloane olhou para a foto da garota inocente. Ela olhou para Omar, que estava tremendo. A caneta tremendo em sua mão, pronto para assinar para salvar sua filha. O golpe havia acabado de se transformar em uma situação de reféns. A imagem da jovem na tela do telefone parecia sugar o oxigênio da sala obsidiana. Chico Omar sentou-se curvado em sua cadeira. Um homem cujo império poderia suportar quedas de mercado e guerras, mas desmoronou instantaneamente a ameaça a seu filho. Você tem 5 minutos, Preston disse, verificando seu Rolex. Assine a transferência ou eu faço uma ligação e o dormitório de Yasmin será invadido. Estudantes internacionais pegos com essa quantidade de cocaína não conseguem fiança, Omar. Eles se perdem no sistema. Derek Soule, o advogado, parecia desconfortável. Ele puxou sua gola. Preston, talvez devêssemos calar a boca, Derek. Preston retrucou sem olhar para ele. Elabore a confirmação de transferência eletrônica. Agora parou congelada. Sua mente estava acelerada, conectando pontos que não deveriam ser conectados. Ela olhou para Derek Soule, realmente olhou para ele. A linha do cabelo recuando, o tique nervoso em seu olho esquerdo, a maneira como ele batia sua caneta contra seu polegar. Ela o conhecia. Não das notícias, não de uma revista. Ela o conhecia de um tribunal em Londres 4 anos atrás. Você não é a alma de Derek, Eloane disse baixinho. Preston a ignorou, empurrando a caneta na mão trêmula de Omar. Assine, Omar. Você não é Derek Soule, Eloane disse mais alto, aproximando-se do advogado. Você é David Sauer. Você foi o promotor júnior no caso Keating, aquele que perdeu a evidência que teria inocentado o embaixador. A cabeça de Derek se levantou bruscamente. A cor drenou de seu rosto tão rápido que ele parecia um cadáver. A caneta caiu de sua mão, tilintando na porcelana fina. Preston olhou para seu fixer, irritado. O que ela está balbuciando? Pegue a caneta. Mas Derek estava encarando Eloane com puro horror. Ele apertou os olhos, olhando além do uniforme de garçonete, do coque bagunçado e da fadiga. Ele olhou para a estrutura de seu rosto, os olhos que queimavam com uma intensidade aristocrática. Eloane, ele sussurrou, sua voz falhando. Eloane Keating, meu Deus. Eles disseram que você estava em... Eles disseram que você estava morta ou em reabilitação. Eu estava me escondendo, Eloane disse, sua voz tremendo com uma raiva fria e suprimida. Escondendo-me da dívida que você e seus parceiros criaram. Escondendo-me da vergonha. Ela virou-se para Omar
que estava observando a troca com olhos arregalados e confusos. Sua Excelência, Eloan disse, apontando um dedo trêmulo para o advogado. Este homem não é um advogado corporativo. Ele é um ex-promotor desgraçado do Reino Unido. Ele foi destituído por adulterar provas no julgamento de Marcus Keating, meu pai. Isso é uma mentira, Derek gritou, levantando-se, mas seus joelhos estavam batendo um no outro. É? Eloan pressionou, sentindo a rachadura em sua armadura. Meu pai era um diplomata honesto. Ele descobriu uma quadrilha de lavagem de dinheiro usando fundos de riqueza soberana, exatamente como este. E, de repente, evidências de peculato apareceram em suas contas. Ele morreu de ataque cardíaco em sua cela uma semana depois. Você foi aquele que assinou os documentos de descoberta. David, você o enterrou. Ela virou-se para Preston. Você escolheu um parceiro com ficha, Sr. Calloway. Se a equipe de segurança dos Shakes fizer uma verificação de antecedentes em David Sauer em vez de Derek Soule, você sabe o que eles encontrarão? Fraude, perjúrio e um mandado de prisão para ele no Reino Unido. Preston Calloway ficou imóvel. A arrogância não deixou seu rosto, mas congelou, transformando-se em uma máscara de cálculo. Ele olhou para Derek. Isso é verdade? Preston perguntou suavemente. Eu mudei meu nome. Limpa a garganta. Derek gaguejou, suando profusamente. Foi um novo começo, Preston. Você sabe como é. Não importa. Nós temos a alavancagem. Nós temos a garota. Você não tem nada, Eloan disse, fazendo uma aposta massiva. Ela tirou seu próprio telefone do bolso de seu avental. Um modelo Android barato e rachado. Porque eu tenho gravado áudio desde que cheguei à mesa. Ela mentiu. Ela não tinha sido, mas eles não sabiam disso, e eu acabei de apertar enviar para o contato rotulado linha de denúncias do NYPD e para a mesa metropolitana do New York Times. Era um blefe desesperado e aterrorizante. Preston Calloway a encarou por 10 segundos agonizantes. Ninguém se moveu. Os sons do restaurante, o jazz, o riso pareciam a 1 milhão de milhas de distância. Então Preston sorriu. Era um sorriso que fez o sangue de Eloan gelar. Você está mentindo. Limpa a garganta. Preston disse. Você é uma garçonete trabalhando um turno duplo na sala obsidiana. Você não tem sinal neste canto do prédio. As vigas de aço nas paredes bloqueiam. É por isso que eu escolhi a mesa 7. Ele tirou seu próprio telefone e mostrou a ela as barras. 0 serviço. O coração de Eloan despencou. Boa tentativa, senhorita Keating, Preston disse, sua voz caindo para um rosnado. Mas você acabou de jogar sua última carta. E agora você se tornou um passivo. Ele estalou os dedos para os 2 guardas de segurança parados na entrada. Liberem a sessão, Preston ordenou, levantando-se e abotoando seu paletó. E traga os 2. Estamos terminando isso na cozinha. A transição da sala de jantar para a cozinha foi como sair do céu para o inferno. A porta dupla se abriu e o silêncio da sala de jantar foi substituído pelo rugido dos ventiladores industriais, o tilintar de panelas e os gritos de ordens. Vapor sibilou de panelas superdimensionadas. Chamas saltaram dos fogões. Continue andando. O guarda lá atrás de Eloan rosnou, empurrando-a para a frente. Eloan tropeçou, segurando-se em uma mesa de preparação de aço inoxidável. Um sous-chefe olhou para cima assustado, segurando uma concha de bisque. Ei, vocês não podem estar aqui atrás de terno, o chefe gritou. Código de saúde, saiam! Preston latiu, exibindo um distintivo que parecia vagamente oficial, mas definitivamente não era. Questão de segurança privada. Todos para fora agora. Giles, o gerente, entrou correndo, esfregando as mãos. Sr. O'Calloway, por favor. A correria do jantar. Nós temos sullets no forno. Você não pode simplesmente comandar a cozinha. Eu acabei de comprar o restaurante. Giles, Preston gritou,
seu verniz de sofisticação rachando completamente. Eu comprarei este maldito prédio inteiro. Se você não liberar esta sala em 30 segundos, tire sua equipe ou vocês estão todos demitidos. Giles olhou para Preston, depois para o rosto aterrorizado do Sheik e finalmente para os dois guardas maciços. Ele fez um cálculo. Todos para fora! Giles gritou para os cozinheiros de linha. Façam suas pausas, saiam pelos fundos. A equipe da cozinha, confusa e murmurando, largou seus utensílios e saiu pela saída dos fundos para o beco. Em 1 minuto, a enorme e brilhante cozinha industrial estava vazia, exceto pelo zumbido das geladeiras e o borbulhar de panelas abandonadas. Preston arrastou um banquinho de metal para o centro da sala. Ele empurrou o Sheik Omar para cima dele. A recepção é melhor aqui, Preston disse, verificando seu telefone. Ele discou um número. Coloque a garota no viva-voz. Um momento depois, uma voz aterrorizada preencheu a sala de azulejos. Baba, baba, há homens na porta. Eles dizem que são polícia. Eles estão batendo na porta. Eu estou com medo. Yasmin. Omar gritou tentando se levantar, mas um guarda bateu uma mão pesada em seu ombro, prendendo-o. Diga a ela para abrir a porta, Omar. Preston disse, segurando o telefone um pouco fora do alcance. Diga a ela para deixar a polícia entrar ou assinar o papel. Derek Soule ou David Sauer estava andando perto da pia de lavar louça, hiperventilando. Isso é demais, Preston. Extorsão por sequestro. Limpa-lhe a garganta. Se a garota se machucar... Cale a boca, David. Preston rugiu. Ele virou-se de volta para o Sheik. Assine, agora e a garçonete. Preston virou seus olhos azuis frios para Eloy. Ela estava encostada na grande porta do freezer walk-in. A garçonete viu demais. Preston disse. Ela é um acidente esperando para acontecer. Talvez um escorregão e queda, ou talvez um incêndio por graxa. Elo olhou em volta desesperadamente. Ela estava encurralada. Havia facas na tira magnética a 10 pés de distância, muito longe. Havia panelas pesadas, muito pesadas para balançar rápido o suficiente. Ela olhou para Omar. O homem estava quebrado. Limpa a garganta. Ele estava alcançando a caneta que Preston estava estendendo. Ele ia assinar sua fortuna para salvar sua filha. E uma vez que ele assinasse, Preston não teria razão para deixá-los ir. Eles eram pontas soltas. Não faça isso, Sua Excelência, Elan gritou. Eu não tenho escolha, Omar sussurrou, lágrimas escorrendo em sua barba. Ela é minha única filha. Ele vai machucá-la de qualquer maneira. Eloan gritou, dando um passo à frente. Você não vê? Ele não pode deixar testemunhas. Uma vez que você transfira esse dinheiro, ele desaparece e nós desaparecemos com ele. Agarrem-na! Preston ordenou o segundo guarda. O guarda, um homem com um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore, avançou sobre Eloan. Eloan não fugiu. Ela havia passado os últimos 3 meses memorizando o layout desta cozinha. Ela sabia exatamente onde tudo estava. Ela se jogou no chão, deslizando pelos azulejos engordurados como um jogador de beisebol, deslizando para o home. O guarda agarrou o ar vazio. Eloan se enfiou debaixo da mesa de preparação de aço inoxidável. Ela chutou seu pesado sapato de garçonete, atingindo com força a canela do guarda. Ele grunhiu, mas não caiu. Ela rolou para o outro lado, pulando ao lado da estação de lavagem de louça comercial. Peguem-na! Preston gritou, seu rosto roxo. Elan pegou o pulverizador, a mangueira de alta pressão usada para tirar comida dos pratos. A água dentro estava escaldante, mantida a 180 degraus para saneamento. Ela apertou o gatilho. Um jato de água fumegante e fervente jorrou no rosto do primeiro guarda. Ele uivou de dor, segurando seus olhos, e tropeçou para trás, batendo em um escorredor de taças de vinho. O som do cristal quebrando explodiu como uma bomba. Sua pequena bruxa.
O segundo guarda rugiu puxando um taser de seu cinto. A eletricidade azul crepitou ameaçadoramente. Eloan balançou a mangueira em sua direção, mas a mangueira prendeu em um forcete. Ela estava curta por polegadas. O guarda avançou o taser faiscando. Eloan se jogou para trás, batendo nas portas giratórias da despensa walk-in. Ela se apressou para a sala escura e fria, cheirando a cebola e batatas. E ela tentou bater a porta, mas a bota do guarda a pegou. Ele a chutou para abrir, enviando Eloan voando de volta para uma prateleira de tomates enlatados. Ela caiu com força, o ar expulso dela. O guarda pairou sobre ela, o taser zumbindo. Fim de jogo, querida, ele zombou. Não, uma voz disse da porta. O guarda virou-se. Chico Omar Alfed estava na entrada da despensa. Ele não era mais o velho quebrado no banquinho. Ele segurava uma pesada frigideira de ferro fundido em ambas as mãos, erguida bem acima de sua cabeça. Deixa-a em paz. Com um surpreendente rugido de esforço, o bilionário baixou a frigideira. Clang, ferro encontrou o crânio. Os olhos do guarda reviraram em sua cabeça, e ele desabou no chão como um saco de farinha, o taser escorregando pelos azulejos. Eloan ofegou, levantando-se. Ela olhou para Omar. Ele estava ofegante, seu terno desarrumado, segurando a frigideira como um guerreiro segurando um escudo. Eu joguei cricket em Oxford, Omar disse sem fôlego, um sorriso fraco e aterrorizado tocando seus lábios. Eu tenho um bom balanço. Nós temos que nos mover, Eloan disse, agarrando seu braço. Preston ainda está lá fora, e o outro guarda. Minha filha, Omar sussurrou, o pânico retornando. O telefone. Nós precisamos de um sinal, Eloan disse. Sua mente estava trabalhando furiosamente. Nós precisamos sair da recepção. Eles saíram furtivamente da despensa. A cozinha estava uma ruína. Vidro quebrado por toda parte. O primeiro guarda ainda estava no chão, gemendo e segurando seu rosto. Preston Calloway estava parado perto da porta de saída, lutando para abri-la. Ela estava trancada por fora. Giles deve tê-la trancado em seu pânico para proteger o prédio. Preston virou-se e os viu. Ele viu seu guarda inconsciente. Ele viu o Sheik segurando a frigideira. Ele não parecia assustado. Ele parecia assassino. Ele levou a mão ao bolso de sua jaqueta. Ele puxou uma arma, uma pistola de prata elegante. Chega de jogos, Preston sussurrou. A loucura estava totalmente em seus olhos agora. Eu forjarei a assinatura. É mais fácil assim. Ele ergueu a arma, mirando diretamente no peito de Omar. Mova-se e ele morre, Preston disse a Eloan. Eloan congelou. Eles estavam a 30 pés de distância. A frigideira era inútil a esta distância. O pulverizador estava fora de alcance. Derek! Eloan gritou, olhando para a pia de lavar louça onde o advogado estava encolhido. David, olhe para ele. Ele vai matar um dignitário estrangeiro. Você sabe o que acontece quando você mata um membro da realeza saudita? A SAI não vai te proteger. O MI6 não vai te proteger. Eles vão te caçar até os confins da terra. Páreo. Derek olhou para Preston, depois para a arma. Ele estava tremendo violentamente. Preston, abaixe-a. Derek implorou. Nós podemos simplesmente ir embora. Nós podemos calar a boca. Preston disparou um tiro de aviso no teto. Bang! O som era ensurdecedor na sala de azulejos. Poeira choveu dos azulejos acústicos. Largue a panela, Omar. Preston comandou. Omar lentamente abaixou a frigideira. Ela tilintou no chão. De joelhos, Preston ordenou. Omar afundou de joelhos, sua cabeça curvada. Ele começou a murmurar algo suavemente, uma oração. Preston caminhou para frente, a arma firme. Ele ia executá-lo. Bem aqui. Uma armação de assassinato-suicídio. Um assalto que deu errado. Ele descobriria a história mais tarde. Eloan olhou para a lição de puxar o alarme de incêndio na parede. Ela estava a 10 pés de distância.
muito longe. Ela olhou para o fogão atrás de Preston. Uma grande panela de óleo estava no queimador deixado pelos cozinheiros. Ela estava fumegando. Ei, Preston! Eloan gritou. Preston não virou a cabeça. Ele manteve seus olhos em Omar. Diga adeus, garçonete. Eloan não correu para ele. Ela pegou o objeto mais próximo, uma garrafa de brandy de alta prova usada para sobremesas, e a atirou. Não em Preston. Ela a jogou na panela de óleo fumegante no fogão atrás dele. A garrafa se estilhaçou contra a panela. Rush! O álcool atingiu o óleo superaquecido e a chama aberta. Uma limpa à garganta, enorme bola de fogo irrompeu, rolando pelo teto como o sopro de um dragão. A súbita explosão de calor e luz foi cegante. O sistema de supressão de incêndio disparou instantaneamente. Clang, clang, clang. O alarme gritou e então a chuva química começou. Supressor de incêndio branco em pó jorrou dos bicos no teto, enchendo a sala com uma névoa espessa e sufocante. A visibilidade caiu para zero em 1 segundo. Meus olhos! Preston gritou, atirando cegamente. Bang! Bang! Balas zuniram através da nuvem branca, ricocheteando nos eletrodomésticos de aço inoxidável. Sua Excelência, mova-se! Eloan gritou, mergulhando para onde ela se lembrava que Omar estava ajoelhado. Ela o encontrou pelo tato, agarrando seu caro paletó. Rasteje, fique abaixado. Eles se esgueiraram de mãos e joelhos através do pó branco, tossindo e engasgando. A cozinha era um vazio branco caótico. Eles podiam ouvir Preston gritando de raiva, tossindo, tropeçando em mesas. Onde estão as portas? Omar tossiu. Por aqui, Eloan o guiou para as portas giratórias da sala de jantar. Eles irromperam pelas portas, caindo da névoa branca para o tapete macio da área de jantar. O restaurante estava em caos. O alarme de incêndio estava a tocar aqui também. Luzes estroboscópicas de emergência estavam piscando. Clientes estavam gritando e correndo para as saídas. Meu telefone. Omar ofegou, verificando seu bolso. Eu tenho um sinal. 2 barras. Ele o puxou com dedos trêmulos e cobertos de pó. Ele discou um número. Comandante Omar gritou no telefone falando árabe em rajadas. Eu estou no restaurante. Código vermelho. Listém Yasmin. Envie a equipe para o apartamento dela em Londres. Agora vá, vá! Ele ouviu por uma fração de segundo. Ele desabou contra a parede, soluçando de alívio. Eles já estão lá. Omar engasgou, olhando para Eloan. Minha equipe de segurança. Eles já estavam em sua porta porque eu perdi nossa chamada de check-in. Ela está segura. Os homens fora de sua porta foram neutralizados. Eloan desabou contra a parede ao lado dele, coberta de pó químico branco, seu cabelo selvagem, seu avental rasgado. Ela está segura, Eloan perguntou. Ela está segura, Omar assentiu. Bom, Eloan disse. Então as portas da cozinha se abriram com um estrondo. Preston Calloway emergiu da névoa branca como um demônio. Seu terno estava coberto de pó branco, seu rosto vermelho e empolado do calor, a arma ainda em sua mão. Ele parecia um fantasma. Ele os viu. Você, ele sussurrou, levantando a arma. Ele estava a 10 pés de distância. Não havia onde se esconder. A distância entre o cano da arma de Preston Calloway e o peito de Eloan era de 10 pés, mas parecia milhas de ar frio vazio. O alarme de incêndio continuou a gritar uma trilha sonora caótica para uma execução. Abaixe a arma, Preston! A alma de Derek gritou da porta da cozinha atrás dele. O advogado estava coberto de fuligem. Seus caros mocassins italianos arruinaram seu rosto. Uma máscara de terror absoluto acabou. A polícia está subindo os elevadores. Eu posso ouvir as sirenes. Preston não olhou para trás. Ele não piscou. A loucura havia tomado o volante. Ele não era mais um homem de negócios. Ele era um narcisista enfrentando o colapso de seu ego. Se eu cair, Preston zombou, seus olhos fixos em Elo. Eu estou levando o lixo comigo.
Você arruinou tudo. Você sabe quanto trabalho foi para isso? 2 anos. 2 anos de prepará-lo. Ele gesticulou descontroladamente para Chicomar com a arma. Então a trouxe de volta para Eloane. Você é apenas uma garçonete. Preston gritou, sua voz falhando. Você não é nada. Você limpa mesas. Você não consegue vencer. Elo olhou para a arma. Ela deveria ter ficado aterrorizada. Ela deveria ter estado implorando. Mas ela sentiu uma estranha calma gélida. Era a mesma calma que seu pai, embaixador Keating, havia possuído quando a imprensa o destruiu. Eu não sou apenas uma garçonete, Eloane disse, sua voz cortando o ruído do alarme. Ela deu um passo à frente. Fique para trás, Preston avisou, seu dedo apertando o gatilho. Eu sou a filha de um homem que me ensinou que a verdade é a única moeda que não deprecia. Eloane disse, dando outro passo. Você pensa que tem poder porque tem uma arma, porque você tem dinheiro. Você não tem nada. Preston, você está vazio. É por isso que você rouba. Cale a boca. Preston rugiu. Eu vou te matar. Faça. Eloane desafiou encarando sua alma. Estire em mim. E então o quê? Você pensa que vai sair daqui? Há câmeras gravando agora. Há testemunhas. Você morrerá na prisão, Preston. Um homenzinho esquecido e patético que pensou que era um tubarão, mas era apenas um parasita. A mão de Preston tremeu. A verdade o atingiu mais forte do que uma bala. Ele já estava morto. Sua reputação, seu acordo, sua liberdade, era tudo cinza. Morra! Preston sussurrou. Ele apertou o gatilho. Crack! Mas o tiro errou o alvo. Não porque Preston errou, mas porque uma pesada terrina de sopa de cerâmica esmagou-se na parte de trás de sua cabeça. A alma de Derek estava atrás dele, ofegante, segurando os restos estilhaçados da pesada louça. O advogado havia finalmente encontrado uma espinha. Preston desabou para frente, a arma disparando no chão enquanto ele caía. Ele atingiu o tapete de cara e não se moveu. Eloane soltou um suspiro que ela sentiu que havia segurado por 3 anos. Ela olhou para Derek. Eu não pude deixá-lo. Derek gaguejou, deixando cair o caco de cerâmica. Ele olhou para Elo, seus olhos suplicantes. Eu vou testemunhar. Eu vou contar a eles tudo sobre o golpe, sobre seu pai, tudo. Antes que Eloane pudesse responder, as portas do elevador no outro extremo do corredor se abriram com um ping. Polícia, larguem, mãos no ar. Uma dúzia de oficiais táticos da Unidade de Serviço de Emergência do NYPD invadiram a sala. Rifles erguidos, luzes cegando. Não atirem. Omar gritou, dando um passo à frente de Eloane e Derek, acenando com os braços. Eu sou Sheikh Omar Alied. Essas pessoas salvaram minha vida. O homem no chão é o agressor. A polícia moveu-se rápida e profissional. Eles chutaram a arma para longe do corpo inconsciente de Preston. Eles algemaram Derek, que foi de bom grado, chorando suavemente. Um médico correu até Omar e Eloane. Você está ferida, mãe? O médico perguntou, verificando os olhos de Eloane com uma caneta de luz. Eloane olhou para seu uniforme. Ele estava manchado com água de fuligem de graxa e pó supressor de incêndio. Sua etiqueta de nome lhe estava pendurada por um único fio. Ela olhou para suas mãos. Elas estavam tremendo agora, a adrenalina diminuindo. Ela olhou para Omar. O bilionário estava sentado em uma cadeira, uma máscara de oxigênio sendo pressionada em seu rosto por outro médico. Ele empurrou a máscara para longe e olhou para ela. Ele não falava inglês. Ele não falou com a polícia. Ele olhou diretamente para ela e falou no dialeto do deserto, suave e cheio de reverência. E ele se do Tabuki, ele disse. Você é a filha de seu pai. Louane sorriu, lágrimas finalmente abrindo trilhas através da fuligem em seu rosto. Sim, ela sussurrou em árabe. Eu sou. 3 limpa a garganta.
Dias haviam se passado desde que o alarme de incêndio quebrou o silêncio da sala obsidiana, mas os ecos ainda estavam reverberando pela cidade. O escândalo foi sísmico, um tremor que abalou os alicerces do distrito financeiro de Manhattan. O ciclo de notícias havia sido implacável. Cada banca de jornais na cidade parecia gritar a mesma história. O New York Times publicou a manchete em tinta ousada e implacável. Garçonete frustra fraude de 200, a heroína silenciosa da sala obsidiana. O Wall Street Journal dissecou o colapso da Callaway Global, chamando-o de queda Icarus da década. Preston Callaway, o homem que havia agraciado a capa da Forbes apenas um mês antes, estava atualmente sentado em uma cela de custódia na ilha Riker. O juiz havia negado bail, citando um risco de fuga significativo e a esmagadora evidência fornecida por seu próprio advogado. A alma de Derek, ou melhor, o desgraçado David Sauer, não havia apenas rachado. Ele havia se estilhaçado, desesperado para evitar uma sentença de prisão perpétua. Ele estava cantando como um pássaro para o promotor distrital, desvendando uma década de corrupção que implicava juízes, banqueiros e diplomatas em 2 continentes. Mas Eloane Keating não estava lendo os jornais. Ela não estava assistindo aos caminhões de notícias estacionados a 3 quarteirões de distância, suas antenas parabólicas apontadas como acusações para o arranha-céu. Ela estava parada no beco estreito e cheio de lixo atrás do restaurante, tremendo no vento cortante de novembro. A pesada porta de aço bateu atrás dela com uma finalidade que parecia um golpe de martelo de juiz. Eloane ajustou a caixa de papelão em seus braços. Ela era leve, pateticamente leve. Ela continha um par sobressalente de sapatos confortáveis, uma garrafa de ibuprofeno, uma foto emoldurada de sua mãe e uma distinta falta de dignidade. Eu não faço as regras, Eloane, Giles disse. O gerente estava parado na porta, bloqueando o calor da cozinha de escapar para o beco. Ele parecia desconfortável, mudando seu peso de um pé para o outro, mas seu rosto mantinha aquele familiar olhar contraído de mesquinha obstinação burocrática. Você destruiu a cozinha, Giles continuou, sua voz ecoando nas paredes de tijolo. O sistema de supressão arruinou $10 mil de inventário. O Wagyu, as trufas, as reservas vintage, tudo coberto por espuma química, e a publicidade. É muito caos. Nós somos um estabelecimento de alta gastronomia. Aloam, não um cenário de filme de ação. Clientes vêm aqui para discrição, não para batidas policiais. Elo olhou para ele. Por meses, a desaprovação deste homem havia sido a fonte de sua ansiedade diária. Agora ele parecia pequeno, insignificante. Eu salvei um cliente, Elon disse baixinho, sua voz firme contra o vento. Eu salvei a vida dele, Giles. E eu impedi um crime. Você causou uma cena. Giles cheirou, endireitando sua gravata como se isso pudesse consertar a bagunça lá dentro. E nesta indústria, uma cena é pior do que um crime. Aqui está seu último cheque. Nós deduzimos o custo do uniforme conforme seu contrato de trabalho e as taxas de quebra. Ele estendeu um envelope branco com 2 dedos, como se estivesse manuseando algo contaminado. Eloane pegou-o. Ela não precisava abri-lo para saber o que estava dentro. Após as deduções pelo uniforme que ela havia arruinado rastejando pela poeira química e a quebra da garrafa de brandy que ela havia usado para salvá-los todos, o saldo restante seria insignificante. Ela olhou para o envelope. Então ela olhou para Giles. Ela esperou que a raiva viesse, a indignação justa, a qual ela tinha direito, mas ela não veio. Em vez disso, ela sentiu uma pena profunda e exaustiva. Giles era um homem que assistiria o mundo queimar contanto que suas toalhas de mesa permanecessem brancas. Guarde-o, Eloane disse. Ela estendeu a mão e colocou o envelope no bolso do peito de seu paletó de poliéster barato. Com licença. Giles piscou, atordoado. Você vai precisar dele para as taxas legais.
Eloan disse calmamente. Que taxas legais? Giles zombou, forçando uma risada. A empresa não está me processando. Não, Elan disse, um sorriso fraco e triste tocando seus lábios. Mas você vai precisar de um advogado para a ação coletiva referente às violações do Departamento de Trabalho que observei nos últimos 3 meses. Horas extras não pagas, manipulação de gorjetas, condições de trabalho inseguras e, claro, rescisão retaliatória de um denunciante. O queixo de Giles caiu. Adeus, Giles, Eloan disse. Ela virou as costas para ele, a caixa enfiada debaixo do braço, e caminhou pelo beco úmido em direção à fresta de sol brilhante de Manhattan no final do túnel. Ela saiu na calçada, piscando. A cidade era barulhenta, indiferente e fria. Ela estava desempregada. Ela estava quebrada. A adrenalina do assalto havia diminuído, substituída pela realidade esmagadora das próximas contas de diálise de sua mãe. Mas sua cabeça estava erguida. Ela tinha seu nome de volta. Ela não era mais apenas a garçonete matéria 4. Senhorita Keating. A voz era suave, profunda e surpreendentemente próxima. Eloan parou. Um carro de luxo preto meia-noite elegante estava parado na calçada diretamente em frente a um hidrante. Um motorista em um terno escuro estava perto da porta traseira do passageiro, segurando-a aberta. Parado na calçada, ignorando os pedestres que desaceleravam para olhar, estava o Sheikh Omar Alied. Ele parecia impecável. A Sati e o terror de 3 noites atrás haviam sumido, substituídos por um terno azul marinho feito sob medida e um casaco de cachemir que custava mais do que toda a educação de Eloan. Ele estava com a postura de um rei, suas mãos entrelaçadas atrás das costas. Mas quando ele a viu, a máscara real escorregou e seus olhos se encheram de calor. Sua Excelência, Eloan disse, segurando sua caixa de papelão mais apertada. Você não deveria estar aqui. A imprensa está por toda a parte. Se eles te virem, a imprensa pode esperar. Omar disse, dispensando a mídia com um aceno de sua mão. Ele se aproximou dela, entrando limpa a garganta em seu espaço pessoal, com a familiaridade de um velho amigo. Eu tenho uma reunião nas Nações Unidas em 1 hora. Eu esperava que você se juntasse a mim. Eloan soltou uma risada curta e incrédula. Ela gesticulou para seu casaco de inverno gasto, suas botas arranhadas e a caixa de lixo debaixo de seu braço. Eu mal estou vestida para as Nações Unidas, Sua Excelência, ela disse. E eu não acho que estou na lista de convidados. Eu fui realmente demitida há cerca de 3 minutos. Eu sei. Omar sorriu. Era um sorriso travesso, um que enrugava os cantos de seus olhos. Eu comprei o prédio. Eloan congelou. Com licença. O prédio? Omar repetiu, gesticulando casualmente para o arranha-céu de 70 andares pairando acima deles. Eu comprei a holding às 9 horas desta manhã. Era um ativo em dificuldade dados os recentes problemas de gestão. Giles trabalha para mim agora. Eu acredito que ele está atualmente sendo escoltado para fora pela segurança por incompetência grosseira. Ele apenas não sabe ainda. Eloan o encarou. A pura escala da retribuição tirou seu fôlego. Não era vingança. Era um reequilíbrio cósmico. Entre no carro sozinha. Omar disse suavemente, sua voz caindo para um registro sério. Nós temos negócios para discutir e não pode ser discutido em uma calçada. Eloan hesitou por apenas 1 segundo. Então ela entregou sua caixa ao motorista, que a pegou como se fosse um baú de lingotes de ouro e deslizou para o banco traseiro. O interior do carro era um santuário. Ele cheirava a couro rico e jasmim fraco. O barulho da cidade de Nova York, as sirenes, os táxis buzinando, os gritos desapareceram instantaneamente quando a porta pesada bateu fechada. Onde estamos realmente indo? Ela perguntou enquanto o carro entrava suavemente no trânsito, deslizando sobre os buracos que geralmente sacudiam seus dentes. Para o futuro, Omar disse enigmaticamente. Mas primeiro nós temos que assinar alguns papéis.
Ele alcançou o bolso do assento e puxou uma pasta de couro. Ela era grossa, pesada e terrivelmente similar àquela que Preston Calloway havia tentado forçá-lo a assinar 3 noites atrás. Eloane encolheu-se instintivamente ao vê-la. Não se preocupe, Omar disse gentilmente, vendo sua reação. Leia. Sempre leia a letra miúda. Você me ensinou isso. Eloane pegou a pasta. Suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Ela a abriu. A primeira página não era um contrato para construção ou centros de dados. Era uma carta. A Fundação Keating para Justiça e Transparência. Doação inicial 200 Bull. CEO fundador Elo Keating. Eloane parou de respirar. Os números nadaram diante de seus olhos, embaçando-se em um fluxo de zeros. 200 milhões a horas. O dinheiro que Preston tentou roubar, Omar explicou, sua voz baixa e solene. Eu não podia, em sã consciência, mantê-lo para mim depois do que aconteceu. Ele se sentiu manchado. Ele precisava ser limpo, então eu estou investindo-o. Investindo-o em quê? Eloane sussurrou sua voz mal audível sobre o zumbido do motor. Em você, Omar disse simplesmente. Esta fundação fornecerá assistência legal de alto nível a vítimas de fraude corporativa. Ela lutará por pessoas que são esmagadas pelas engrenagens do sistema, pessoas como seu pai. E ela pagará pela educação de estudantes que têm o brilho, mas carecem dos meios. Ele pausou, observando seu rosto. Eu forneço o capital. Você fornece a visão. Você a dirige, Eloane. Autonomia total. Elo não conseguia falar. Ela tocou o papel, sentindo a textura do papel de título. Não era apenas uma oferta de emprego. Era uma espada. Ele estava entregando a ela uma espada para lutar as batalhas que ela havia perdido anos atrás. Há mais uma coisa, Omar disse. Ele alcançou o bolso interno de sua jaqueta e puxou uma única folha de papel dobrada. Ela parecia velha ou talvez apenas viajada. Ela ostentava o brasão oficial do Ministério do Interior britânico. Minha equipe legal em Londres tem estado muito ocupada, Omar disse suavemente. Baseado na confissão de David Sauer esta manhã e nos arquivos que recuperamos de suas unidades criptografadas, o Serviço de Processos da Coroa tomou uma decisão. Ele entregou a ela o papel. Eloane o desdobrou. Assunto Marcos, status Keating, exoneração póstuma, restauração de pensão e honras. O herdeiro deixou os pulmões de Eloane apressadamente. Ela leu as palavras de novo e de novo. Exoneração total, erro judicial, desculpas formais. As lágrimas vieram então, não as lágrimas educadas e silenciosas da aristocracia, mas as lágrimas quentes e bagunçadas de uma filha que havia carregado uma montanha em suas costas por 4 anos. A vergonha, o esconder, a dívida, os sussurros, tudo se foi. O fantasma que a havia assombrado, a sombra da desgraça de seu pai, havia sido banido pela luz da verdade. Ele pode descansar agora, Eloane engasgou, pressionando a carta contra seu peito. Ele pode finalmente descansar. Ele era um bom homem, Omar disse, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. E ele criou uma leoa. Eloane respirou fundo e com um calafrio. Ela limpou seu rosto com as costas da mão, removendo os últimos vestígios da garçonete, da vítima, da pária. Por que? Ela perguntou, olhando para o bilionário. Por que você faria tudo isso? A fundação é uma coisa, mas isso, desenterrar o passado. Por quê? Omar olhou pela janela fumê para o borrão passageiro da cidade, sua expressão reflexiva. Por que você falou a verdade quando teria sido mais fácil e seguro ficar em silêncio? Omar disse. Você me serviu água sozinha, mas você me devolveu minha vida. Você salvou minha filha de um monstro. Não há etiqueta de preço nisso. Ele virou-se de volta para ela, seus olhos escuros ferozes com convicção.
Há um provérbio árabe, ele disse. Man alamani haran sirulahu abdan. A Luana sentiu lentamente, reconhecendo as palavras antigas. Aquele que me ensina uma letra, eu me torno seu escravo. Você me ensinou a ler o mundo de forma diferente, sozinha. Omar disse um pequeno sorriso rompendo sua sombra. Você me ensinou que a honra não é encontrada em um título, mas na ação. Eu estou para sempre em sua dívida. Eloan olhou para o contrato da fundação. A Fundação Keating. Ela pegou a pesada caneta tinteiro de ouro sentada no centro da pasta. Era a mesma caneta que Omar quase havia usado para assinar sua fortuna. Agora ela estava usando-a para construir um legado. Ela não a assinou com o rabisco apressado de uma garçonete tentando virar uma mesa. Ela a assinou com o floreio de uma CEO, Eloan Keating. O carro diminuiu a velocidade enquanto se aproximava da Praça das Nações Unidas. As bandeiras de 100 nações tremulavam ao vento, um caleidoscópio de cores contra o céu azul. Eloan olhou para elas. Ela não era mais invisível. Ela não estava se escondendo nas sombras da cozinha. Ela estava apenas começando. Preston Calloway pensou que ele poderia comprar o mundo, mas ele aprendeu da maneira difícil que a integridade não é uma mercadoria. Você pode negociar no mercado de ações. Eloan Keating foi de limpar mesas para limpar o nome de seu pai, provando que não importa quão escura a sala fique, a verdade sempre brilha mais forte. Chico Omar não apenas encontrou um parceiro de negócios. Ele encontrou uma campeã que falava a única língua que realmente importa: honra. Em um mundo cheio de farsantes, Eloan era um negócio real. Obrigado por ouvir esta história de justiça e redenção. Se você gostou da jornada de Eloan de Azarão a CEO, por favor, clique no botão de curtir. Ele nos ajuda a criar mais histórias como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que a verdade sempre vence. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca um novo episódio. O que você teria feito se visse aquele contrato? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.